Companheiro, vamos começar agora a atividade. Queremos começar com a apresentação do companheiro Carlos de Santa Maria, que preparou um material específico sobre um dos problemas que já estava cantado a pedra lá quando criou a lei, que é a história da cessão dos funcionários do quadro para a IBSER. Pela informação do Newton Lima, né? Pelo tal do acórdão que saiu agora, em 90 dias vai ter que ceder todo mundo, pela lógica. Então é importante, vai ser um dos temas que a gente vai ter que enfrentar. E o companheiro se preparou aqui para ajudar nessa elaboração. Bom dia, companheiros. Então, vou trazer para vocês um trabalho que eu venho fazendo há tempo, em cima da questão da legislação e trabalhando em cima dos contratos, né? Eu comecei a observar que, ao invés de nós estarmos batendo só na questão da lei da IBSER, nós tínhamos que vir para dentro dos contratos e analisar ponto por ponto aquilo que os contratos têm de ilegal e que não pode ser cumprido, porque se nós tivermos isso aí, os contratos são nulos. E aí nós poderemos, então, anular esses contratos que foram feitos. Tá? Então, vou passar aqui. Tá. O importante, gente, que nessa primeira parte da apresentação, a gente tem que ter bem concreto o que é que nós estamos trabalhando. Porque eles criaram uma confusão na cabeça das pessoas, né, que tudo pode, que legislação, que tudo é feito, né, e a gente, às vezes, não consegue distinguir uma coisa das outras. Então, no início, eu vou tentar mostrar para vocês bem claro o que significa. Então, dentro daquilo que o próprio Newton disse ontem, né, a lei que criou a IBSER cria ela como uma empresa prestadora de serviços. Foi bem o que ele colocou para nós. Então, passamos essa parte, não precisamos nos deter nisso aqui. Bom, se ela é uma empresa prestadora de serviços, ela está subordinada, sim, ela tem que cumprir a Lei de Contratos e Licitações, né, que é a 8666, tá? Que diz lá que considera contrato todo e qualquer ajuste que é feito entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares. O que eu coloco esse ponto? Para que a gente compreenda que é entre órgãos, ou seja, nós vamos começar a observar que o contrato ele é assinado entre duas personalidades jurídicas diferentes. Não é a mesma coisa. E o que eles tentam dizer que a IBSER é do MEC, a Universidade do MEC, e é tudo em casa, e todo mundo é parceiro e tudo é igual. Não. Juridicamente não é. Existe um contrato entre duas personalidades jurídicas diferentes que tem todas as suas cláusulas. Então, no nosso caso lá, o objeto do contrato é o Hospital Universitário de Santa Maria. Este é o objeto do contrato que foi assinado lá. Tá? Bom, ele falou para nós ontem também, né, nós temos na página dele, lá o que a IBSER considera como clientes deles. Nós temos ali como clientes o SUS, onde ele diz a função da IBSER junto ao SUS é prestar atenção à saúde de excelência. Então, para o SUS, eles prestam a atenção à saúde, à assistência. E a função da IBSER junto às universidades é fornecer um cenário de prática adequado ao ensino e à pesquisa para docentes e discentes. Para as universidades, eles não auxiliam na parte do ensino. Eles só têm que criar o ambiente para que os docentes e discentes da universidade pratiquem lá dentro o seu ensino. E a função da sede da IBSER aqui em Brasília é, junto aos hospitais universitários federais, definir as diretrizes e aportar, então, a gestão, recursos financeiros, humanos, infraestrutura e tecnológico. Vamos, então, para o contrato. Bom, no caso, vocês vão ver na cláusula 4ª, que aquele contrato ele é padrão para todo mundo, deve ser a cláusula 4 do contrato de vocês também, ele fixa, então, o objeto. Então, ele é como se tirasse uma fotografia de qual o objeto está sendo tratado dentro deste contrato. No nosso caso, lá era o prédio, está escrito bem assim, prédio que hoje, na data lá do dia 17 de dezembro de 2013, abrigava o hospital universitário. Para ficar claro, então, na nossa mente, né, o prédio que antes abrigava o Hospital Universitário de Santa Maria, esse prédio não abriga mais o Hospital Universitário de Santa Maria. Hoje,
Este prédio abriga o Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria, filial da EBSER. Então, não pertence mais o prédio à universidade. E isso é uma coisa, gente, que ela tem que acontecer deste jeito. Por quê? Porque se a EBSER não tiver a cedência do prédio, das instalações e dos equipamentos, eles não podem fazer contrato de manutenção, de conserto, de reforma, porque tu não pode contratar, usar o teu dinheiro para fazer obra no que é do outro, né? Por isso é cedido, tem que ser cedido o prédio para a EBSER. Então, lá no nosso caso, o pessoal não entende, o pessoal pensa lá assim, não, mas é o mesmo hospital. Gente, é o mesmo hospital, mas ele foi cedido, ele não é mais nosso, não pertence mais à universidade. Nem os conselheiros, os professores do Conselho Universitário não se deram por conta disso ainda lá. Bom, a outra coisa, então, gente, que agora a gente começa a dividir a questão da personalidade jurídica. A EBSER, ela nasce como uma empresa onde ela tem uma estrutura organizacional. Aqui é a sede dela em Brasília. E aqui já começa uma das coisas que nós temos que ficar atentos, porque assim, olha, quando eu fui diretor do hospital universitário, a estrutura que existia dentro do MEC eram 5 pessoas. Tinham 5 pessoas trabalhando para atender os 45 hospitais universitários. Tinha o diretor geral dos hospitais universitários, tinha um coordenador e depois tinham três servidores. Aliás, era um servidor e 2 terceirizados. Essa era a estrutura que tinha dentro do MEC para atender os 45 hospitais universitários. A EBSER nasceu hoje com uma estrutura já de 160 cargos na sede, 160 pessoas na sede trabalhando, com altos salários, alugando um prédio na região comercial aqui por R$620 mil por mês. Tá? Eu fiz as contas, o que a EBSER vai pagar em 5 anos são 36 milhões. Tá? 36 milhões. Eu fiz os cálculos pelo preço do CUB aqui de Brasília, daria para construir o mesmo prédio com 13 milhões. Tá? Com 39% desse valor, desse dinheiro, que eles estão mandando para a Associação Banco do Brasil, que parece que é a dona do prédio lá. Então já começa essa estrutura ali. Abaixo, então, depois da sede, eles têm como hospitais universitários, que eles dividiram os hospitais universitários em 3, de grande, médio e pequeno porte. Conforme o porte, cada hospital universitário tem uma outra estrutura organizacional composta pelo seu colegiado executivo, superintendente e as gerências que dão suporte. Bom, como nós estamos falando, isto aqui faz parte de uma personalidade jurídica. Do outro lado, nós temos a outra personalidade jurídica, que é a que contratou os serviços da EBSER, que também possui uma estrutura organizacional, que é a nossa universidade. Tem lá os colegiados superiores, Conselho Universitário, Conselho de Ensino e Pesquisa, Conselho de Curadores, o reitor, né? E depois, então, vem, ligado ao reitor, a estrutura executiva, aonde, aqui na terceira coluna, ali, né, são os órgãos suplementares centrais ligados à reitoria. E ali, naquele primeiro quadrinho de baixo, né, o laser aqui não está funcionando, constava o Hospital Universitário de Santa Maria, como um órgão suplementar da reitoria. Quando ela assina o contrato, o que acontece, gente? Deixou de existir. Ele sai de dentro da universidade e não existe mais. E vai para dentro dessa outra estrutura organizacional chamada EBSER. Né? Então, na prática, temos lá, na cláusula 5ª agora, a cedência dos servidores em exercício no HU à contratada para exercerem as atividades laborativas específicas de seus cargos públicos. Então, aqui já tem uma coisa que temos que ter cuidado, o pessoal do jurídico tem que ter, nessa palavrinha que diz assim, ó, específico dos seus cargos públicos de assistência à saúde administrativa. Bom, vamos ver o que é cedência, então, gente. Então, para ficar mais claro, nós temos assim, ó, como se fossem 2 guarda-chuvas. Tá? Cada empresa é um guarda-chuva. A empresa tem, a EBSER tem o seu CNPJ, está ali ele, tem a sua UASG lá no sistema, que identifica toda a parte de gestão, e a universidade tem a dela separada. A figura da cedência é o seguinte: um cidadão que fez concurso público para a universidade
pode ser cedido para outro órgão ou entidade. Isso significa que aquela pessoa que está ali sai daquele guarda-chuva e vai para outro. Como diz os gaúchos, de mala e cuia. Né? Pega a mala e cuia e bandeia para o outro lado com tudo. Né? Ele não está. É que nem o senhor, aquele que estava na mesa aqui ontem. Ele estava para o MEC, foi com mala e cuia para a EBSER e ele não tem mais ligação nenhuma dentro do MEC. Ele não recebe ordens lá do MEC, ele recebe ordens do senhor Newton. Então, aquela pessoa desaparece de lá. Isto é cedência. O que eles estão fazendo? Vamos ver primeiro. Também foi citado ontem, né, que a cedência no RJU está lá no artigo 93, que diz lá, ó, exercício em outro órgão ou entidade, né, para 2 casos. Um para exercer função de confiança e o outro caso previsto em legislação específica. Nós vamos ver cada um deles. Primeiro caso, questão, então, de exercício de função de confiança. O que eles estão fazendo? Eles estão dizendo que a pessoa, aquela lá que fez o seu concurso, né, vai cedida e opta por 60% da função dentro da EBSER. Né, ficando o mesmo cidadão no meio do caminho, com uma perna de um lado e outra perna do outro. Né, recebendo ordem tanto do reitor quanto do senhor Newton. Isso, gente, não pode. Isso é proibido, porque isso aí chama-se acúmulo ilegal de cargo. O que significa acúmulo ilegal de cargo? É a proibição de acumulação de cargos em empregos e funções, tanto na administração direta como na indireta, está na Constituição da República, no artigo 37, inciso 16 e 17, que visa impedir que um mesmo cidadão passe a ocupar vários lugares ou exercer várias funções sem que as possa desempenhar proficientemente, embora percebendo integralmente os respectivos rendimentos. Então, esta composição salarial que eles estão fazendo cai na questão de acúmulo ilegal de cargo, porque a pessoa fica ocupando 2 espaços. A mesma pessoa ocupa 2 espaços para fazer a mesma função. Então, estão recebendo indevidamente dinheiro público. Tá? Então, estão recebendo indevidamente dinheiro público. Isso foi feito para poder engordar os salários. A nossa superintendente, lá eu peguei no portal da transparência, o salário dela está atingindo R$46 mil por mês. Tá? Ela bate no teto, diminui 12, porque o teto é 34, pega imposto de renda, ela recebe líquido R$24 mil. Sendo que antes a gratificação para ser diretor geral no hospital universitário era uma CD3, era 4.200. Então, por isso que eles brigam com unhas e dentes para tentar nos empurrar isso aí. Tá? A outra situação também que é colocada, que eles dizem que é o que acontece. Então, o cidadão aquele, né, vai cedido só pela metade. Né? E a outra metade, ele está ligado, 40% ele ficou ligado à universidade. Isso é o que a nossa pró-reitora de gestão de pessoas diz lá. Não, eles podem mandar, sim, no pessoal do RJU, porque eles continuam 40% na universidade. Né? Agora se dá para se fatiar pedaço, viu? Vocês cuidado, que daqui uns dias vai ter uma perna trabalhando sozinha de um lado, um braço no outro lugar. Isso aí, gente, também é proibido, porque aí, então, eles estão incorrendo em desvio de função. Né? Porque se eles fizeram um contrato, por exemplo, lá, para serem médicos, eles têm que atender as pessoas. Lá naqueles 40%, eles tinham que ficar atendendo as pessoas. E nos 60% daqui, se fosse possível, eles teriam que ficar fazendo a função de confiança para a qual eles estão recebendo. Isso aí é desvio de função, também é proibido, né, lá pela própria CLT, no artigo 483, né, que diz que desvio de função é quando forem exigidos serviços superiores às suas forças ou alheios ao contrato ou àquilo que tu prestou concurso público. Então, é desvio de função. Legislação específica. Aqui é que nós temos que nos ater. Né? Mediante autorização expressa do presidente da República, o servidor do Poder Executivo Federal poderá ter exercício em outro órgão da administração pública direta que não tenha quadro próprio de pessoal para fim determinado e a prazo certo.
Esta modalidade de exceção advém de funções, de situações excepcionais, que não é o caso, né? Cujos requisitos estão estabelecidos e devem ser obedecidos conforme a lei. O que isto significa, gente? Significa, né, que só existem duas possibilidades de uma pessoa ser cedida conforme esse inciso 2º. A primeira é de que o órgão que solicita a cedência não tenha quadro de pessoal. Exatamente para nós não termos problema de isonomia salarial. Esse é o motivo. Então, aquele quadro não existe naquela empresa. Né? Como eu coloquei para você assim, para entender isso aí, foi uma situação, quando eu era diretor, eu cedi uma costureira que fez concurso para o Hospital Universitário, eu cedi ela para o Tribunal Regional Eleitoral, porque lá na estrutura deles, eles não tinham costureira para poder costurar as urnas naquelas de lona. E eles precisavam. Então, pôde ser cedida, porque lá não existia aquele cargo. A EBSER foi uma empresa que já nasceu com plano de cargos e salários, já tem uma estrutura, então ela não tem como receber, ela não pode receber. A outra situação que poderia era no caso das universidades terem sido extintas, como aconteceu com o antigo INAMPS, que os servidores ficaram à disposição, então foram alocados em vários outros serviços do Ministério da Saúde e até em prefeituras, porque o órgão que eles prestaram concurso deixou de existir. Como, no nosso caso, o que deixou de existir foram os hospitais universitários, para quem assinou o contrato, não é a universidade, porque nós não prestamos concurso para... Algum de vocês prestou concurso para o hospital universitário? Não. Para a universidade, para exercer a função dentro do hospital universitário. O hospital universitário, ele não faz o concurso. Quem faz o concurso é a universidade. Então, nós somos todos servidores das universidades. Elas não foram extintas. Então, neste caso, esta lei, este inciso 2º da legislação específica que eles estão se baseando, não se aplica, é ilegal, gente. Tá? É ilegal. Por que a legislação, gente, faz amarra dessa forma? Para que a gente não incorra exatamente em outros problemas trabalhistas, que é a questão do vínculo empregatício. Né? Por quê? O que é vínculo empregatício? Quando a gente entra com uma ação solicitando vínculo empregatício, a Justiça ela analisa que tem que ter uma daquelas 3 situações. Se existir uma delas, já existe vínculo empregatício. Ou seja, quem admite a pessoa, quem contrata aquela pessoa, é o patrão, ou quem paga a pessoa para executar a atividade é considerado patrão, ou quem manda naquela pessoa. Isto é tão verdade o que eu estou dizendo, gente, que vocês devem saber que as empresas contratadas pelas universidades para prestação de serviço de limpeza e vigilância são obrigadas a ter os seus supervisores. E nós não podemos chegar para a pessoa que está fazendo a limpeza e determinar para ela o que ela tem que fazer. Nós temos que ir no supervisor dela, conversar com ele, e quem determina para o terceirizado é o seu supervisor, para que não exista vínculo empregatício. Então, quem foi cedido para a EBSER não pode mandar em nós. Eles não podem mandar em nós. Se eles fizerem isto, nós podemos todos entrar na justiça pedindo que nós queremos que a EBSER nos pague as horas extras que nós fizemos a mais, nós queremos receber o mesmo percentual de insalubridade que foi pago para os empregados deles, que é maior. Então, por isso que a legislação estabelece essas normas rígidas para a questão da cedência, para evitar esta confusão que eles estão querendo criar. Tá? Então, isso aí é o primeiro motivo, vínculo empregatício. E o segundo motivo é a questão da isonomia salarial, que também é um artigo constitucional e está muito claro lá. Ó, né? Não pode, é proibido pessoas, empregados, executarem a mesma atividade sob o mesmo teto com salários diferentes. Não pode ter. Então, e outras 2 leis são as leis que dão o cheque-mate na questão da cedência. A cedência da forma como foi
proposta, como eu disse para vocês, né? Aqui, deixa eu ver uma coisa. É isso aí, gente, ó. Na verdade, eles estão propondo que seja feita a transferência da força de trabalho das universidades para a EBSER. Só que eles estão bancando os vivos. Eles usam o nome de cedência para a prática da transferência. Só que a transferência, se nós formos para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo já julgou isso, lá o senhor Celso Antônio Bandeira de Mello já deu este parecer, né, o parecer lá 22.148. Por quê? Porque, na verdade, tem uma derivação horizontal. A pessoa sai de uma empresa, vai para outra, e isto é considerado um provimento de cargo público sem aprovação prévia em concurso público e prova de títulos. E aí, então, saiu, por conta disto, uma súmula 685, dizendo isto. É inconstitucional toda a modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente foi investido. Então, se nós formos ao Supremo Tribunal, cai por terra essa sessão aí, né? Obrigatória. E isso aí, gente, já tinha sido visto lá por uma comissão que foi feita na Andifes, lá, antes da EBSER. Eles montaram uma comissão para analisar os problemas que eles iam ter. E lá eu achei, pesquisando lá, achei no item 20, olha a questão que eles tinham abordado lá. Como poderão conviver os regimentos internos dos hospitais universitários e o Estatuto Regimento da EBSER? Poderá haver algum conflito entre ambos? Olha o que eles respondem lá. É umas pérolas, que eu vou dizer uma coisa. A estrutura organizacional da EBSER, como nós vimos, né, e a respectiva distribuição das competências, como tem no teu plano, no regimento interno, serão estabelecidas pelo Conselho de Administração da empresa, EBSER. Olha só. Mediante proposta da diretoria executiva. Naturalmente, os regimentos dos HUs serão revistos para harmonizar-se com o Estatuto Regimento da empresa. Olha a dicotomia. Respeitando-se, contudo, a autonomia universitária. Ou seja, a EBSER toma as decisões lá dentro da sua diretoria executiva de como vai ficar funcionando os hospitais universitários, ao mesmo tempo diz que está respeitando a autonomia das universidades, sendo que dentro dos estatutos da universidade, o único órgão que pode deliberar sobre os regimentos é os conselhos universitários. E não foi deliberado nos conselhos universitários a mudança e a extinção dos regimentos dos hospitais universitários. Então, eles continuam vigindo ainda. Então, nós temos aqui um outro problema para ser discutido dentro das universidades, dentro dos conselhos universitários. Quem deu a autorização para mudar os regimentos internos? Então, gente, aquilo ali, tudo isso que nós vimos vai acarretar todos esses problemas que nós vimos aí e que não existe como fazer essa integração, como o senhor Newton quis dizer, ajeitar, fazer um híbrido, né? Pegar os dois regimentos e fazer um regimento híbrido. Não tem como, gente. Por quê? Está lá, ó. A EBSER tem a sua lei, a qual ela é subordinada. As universidades, quando elas são criadas, têm as suas leis de criação de autarquias, né? Têm os seus regimentos, seus estatutos completamente diferentes. Os hospitais universitários, os regimentos, existia uma estrutura organizacional que eles acabaram e não existe mais. O ingresso, então, de um é para emprego público, para o outro é cargo público. Os planos, né, são diferentes, o deles é o PCCS, o nosso é o PCCTAI, né? A subordinação hierárquica deles é ao superintendente e aos gerentes. A nossa, hoje, nós temos que ser subordinados ao reitor diretamente e à pró-reitora de gestão de pessoas. As ocorrências funcionais deles têm que ser feitas lá pela DGP e as nossas têm que ser feitas pela pró-reitoria de gestão de pessoas. Eles não podem fazer avaliação nossa, eles não podem fazer escala de serviço nossa, eles não podem fazer nada para nós, porque senão é vínculo empregatício. Tá? A jornada de trabalho deles, gente, é 40 horas. Tá? É 40 horas. E eles têm ali uma coisa que o próprio pessoal da EBSER não se dá por conta. Porque o pessoal da EBSER está lutando para baixar para 30. Só que eles têm várias tabelas. Eles têm tabelas de 40, de 36, de 30 e de 20 horas. Então, se o pessoal da EBSER, eles podem até conceder as 30 horas, mas vai diminuir. Olha, o salário, por exemplo, um enfermeiro
que o salário básico é 5 mil, passa para 3. Né? Então, não adianta o pessoal da IBSER querer baixar para 30 horas, porque eles vão cortar o salário deles. Tá? E o princípio de avaliação de desempenho deles é gestão de desempenho por competência e produtividade. As nossas não são por isso. As nossas são princípio pedagógico e gestão por competência no ensino. Tá? Não tem nada a ver com produtividade. Nós não temos que estar dentro dos hospitais universitários lá, dando produção e atendendo. A nossa função é mostrar e ensinar para os estudantes como é que se executa uma política de assistência à saúde, de qualidade, aquilo que o nosso povo merece. Não essa ladainha dizer que o povo está morrendo, precisando, onde nós temos lá médicos dizendo que hoje uma pediatra disse que ela tem que atender em 10 minutos uma criança e ainda tem que dar o ensino para os alunos. Ela diz que ela vai se aposentar porque ela está ficando louca. Ela disse, eu não consigo mais prestar atendimento desse jeito, porque eu não atendo nem bem a criança e nem os estudantes. Aqui, por fim, gente, então, ressaltar que todo ato administrativo vinculado ou discricionário de todo e qualquer agente público, seja ele até o presidente da República, ele tem que ser praticado com observância formal e ideológica à lei, exato na forma e inexato no conteúdo, porque se não for assim, ele é inválido. Então, esses contratos, para mim, são todos nulos, são todos inválidos, porque eles não obedecem à lei. E a administração deve agir sempre dentro do princípio da legalidade e da boa-fé, porque isso faz parte da moralidade. E quem não age assim, tem que ir para a cadeia. Tá? E para a gente compreender... Tá, depois no final eu volto. Gente, então, para encerrar, só uma reflexãozinha, que é aquilo que agora é a parte política, né? Agora não é a parte jurídica. Nós temos que ter muito cuidado com o que eles estão fazendo conosco. Né? Por quê? Porque se nós ficarmos olhando apenas o objeto que nós estamos discutindo, que hoje, né, nós temos ali, que é a EBSER, nós não vamos enxergar o que existe por trás da EBSER. Né? E aí é que está o problema. Se nós abrirmos um pouquinho mais o nosso campo de visão, nós vamos ver que lá atrás da EBSER, como a EBSER é uma empresa, por exemplo, a prestação de assistência à saúde e ensino era função da universidade. Então, a universidade era a primeira, era do governo, o governo conferiu à universidade. A universidade é a segunda pessoa. Como a universidade transferiu isso para a EBSER é a terceira pessoa. Então, foi terceirizado. A EBSER, quando celebra contratos, então, ela já está quarteirizando, ela já vai contratar outras pessoas para executar a mesma atividade. Todo mundo recebendo, né? Todo mundo ganha. Bom, depois da quarteirização, nós temos a parceria público-privada, que é o que eles já estão fazendo. E isso eu já dizia antes da EBSER ser instituída, que a quantidade de profissionais, principalmente no exemplo que ele deu de anestesistas, não tem profissionais suficientes, gente, e eles nem vão querer trabalhar para a EBSER, porque a EBSER hoje está pagando um salário de 12 mil para um anestesista. Tá? Este mesmo anestesista é contratado por qualquer prefeitura bem pequenininha do interior do Brasil, recebendo 35, 40 mil por mês. Então, ele não vai trabalhar. Ele não vai fazer concurso público. O que a EBSER está propondo? A EBSER já está propondo fazer um contrato com clínicas de anestesia. Por quê? Porque aí eles vão receber por produção. Então, vão fazer um cálculo ligeirinho. Eles vão pegar, por exemplo, um hospital, vão botar um anestesista e vão receber R$200 por cada procedimento cirúrgico, que é o que o SUS, normalmente, a média, remunera por cada procedimento cirúrgico. E vão botar os residentes para atender exatamente como ele disse, como fosse aquele brete de gado, né? Porque alguns hospitais, aí eles colocam até sala de pré-anestesia. Então, nem terminou uma cirurgia, os anestesistas já estão fazendo anestesia na pessoa, quando tira aquela, dali não esfriou a cama, já larga outra anestesiada e sai tocando o bisturi. Por quê? Por se eles ganharem, imagina, R$200 por procedimento, tocam 10 procedimentos por dia, vai ser muito mais. Né?
eles vão tirar por dia R$2.000. Então, quer dizer, tu acha que eles vão trabalhar por 12 e produzindo os residentes? Então, eles estão querendo fazer exatamente isso que eles estão propondo para os professores e para os médicos, por isso que eles estão de boca fechada. Tá? É essa a proposta que eles estão fazendo, pagar por produtividade. Tá? E por trás de tudo isso aí, gente, como já foi dito, isso aí foi um plano que não foi feito aqui por este pessoal que está servindo neste governo, porque para mim isso aí tudo é massa de manobra e lambedor de bota. Tá? Todos esses que vêm aqui se achando que são alguma coisa, este plano ele foi elaborado para seguir as regras do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, que é quem está financiando toda essa estrutura da EBSER, e da Organização Mundial do Comércio, que quer assumir todos os serviços que hoje são públicos, porque eles identificaram que isto aí é um nicho de mercado e eles podem ter lucro. Então é isso que está por trás de tudo isso. Né? E nós somos contra. Nós somos a favor que o ensino, a pesquisa e a assistência pública gratuita de qualidade continue como sempre foi e fora a EBSER.